Ó, o Vitor chegou aqui, vou até dar licença aqui para ele passar. Tá, nós vamos ouvir a entrevista do técnico Vitor Pereira. Vou colocar ele na tela aqui, o treinador do Coringão. Vitor Pereira. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite. Queria que você fizesse, claro, por favor, uma análise do jogo. Me parece um jogo tecnicamente bem abaixo dos dois times, mas análise sua. E, claro, naquela conferência nossa tradicional de toda a coletiva, tem uma definição, a torcida quer muito saber se tem uma definição, por favor, da sua permanência ou não. Obrigado. Assim, relativamente ao jogo, como vocês imaginam, o estado de espírito da equipa, estes dias, o meu estado de espírito, foram dias de muita tristeza, não é? Que dificilmente se consegue recuperar em tão pouco tempo, não é? Agora o jogo estava-se a pôr a jeito de uma derrota para nós. O jogo estava-se a pôr a jeito de uma derrota para nós. Isto é um período de muita pressão para nós, muita pressão para os árbitros, e é preciso manter a serenidade e a personalidade, porque senão vai ser um problema. Vai ser um problema. Acabámos por ter uma expulsão. Não estávamos a fazer um bom jogo, Depois da expulsão, decidimos reorganizar-nos de forma diferente, ter 3 jogadores no meio que trabalham muito, que são jogadores de pressionar e de recuperar e parece que ocupam os espaços e pressionam e fizeram um trabalho excepcional para mim. Passamos a uma linha, baixamos o Gustavo numa linha de 5, para contrariar um bocadinho a superioridade numérica do Santos. Não é? Muitos jogadores, o Santos tem muitos jogadores que no 1 contra 1 são realmente perigosos, são jogadores que vão para cima e normalmente passam, portanto a cobertura tem que estar muito próxima. E acho que essa reorganização deu-nos também capacidade para ter mais bola. Depois, em igualdade numérica, eu penso que crescemos um bocadinho no jogo. Deixamos o Roger, que é um jogador perigoso, quando fica no 1 contra 1, e pronto, e a intenção, a estratégia era mesmo essa, era deixá-lo um bocadinho solto na frente, à espera que surgisse uma bola, e que acabou por surgir, e ele acabou por fazer um belíssimo golo, e depois foi defendermos o resultado, porque era importante dar uma resposta com a vitória, depois do que aconteceu, e gostei da atitude, gostei muito da atitude do comportamento dos jogadores, no espírito de quem jogou, de quem entrou, de quem ficou de fora e esteve no banco. Portanto, e este é o espírito Corinthians, e hoje só foi possível levarmos daqui os 3 pontos à conta desse espírito que este grupo tem, e é muito forte nos momentos difíceis. Relativamente à minha permanência, eu já me sentei com o presidente, estamos a discutir as coisas, vamos ver, mas ele é que vai falar, ele é que se vai pronunciar, porque ele é que é o presidente, ele é que é o dono do clube, ele é que está à frente do clube, ele e a direção. Não é o treinador que tem que chegar aqui e dizer que vai continuar ou que vai deixar de continuar. Portanto, não há decisão nenhuma, há um início de conversas. Ele já percebeu o que é que se passa, já percebeu há muito tempo, não é por eu não ter. Eu tenho vontade, sinceramente tenho vontade, porque este é um grupo e o clube, a torcida, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, não é? Na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. Tudo bem, boa noite. O Roger disse durante a coletiva, né, que foi muito difícil se concentrar, que até o início do jogo ele não estava concentrado e que mesmo durante o jogo, lembranças do Maracanã vinham o tempo todo. Você, experiente, já passou por tantos clubes, tantas situações, já teve vitórias e derrotas. Está vivendo isso também? Tá machucado? Ou tem que virar a chave? Que é fácil às vezes falar, mas não
não é tão fácil assim acontecer, né? Era isso mesmo que eu ia dizer. A forma como perdemos este título, porque este título foi uma aposta nossa, uma aposta interna muito forte. Conversamos sempre, não foi uma coisa que passamos muito cá para fora, mas foi de facto um objetivo que nós definimos claramente para a nossa temporada, para a nossa época. Era de facto, para eles é mais um título, para nós era o nosso título. Para nós era o nosso título e perdê-lo daquela forma, mas é assim, o futebol é mesmo assim, o futebol e a vida. O futebol e a vida às vezes dão-nos pancadas fortes e é nesses momentos que nós vemos de facto quem são os verdadeiros homens, quem é que se consegue levantar de novo. Só que era um curto espaço de tempo, o espaço de tempo é tão curto que por mais que eu me tentasse concentrar, focar neste jogo, ainda sinceramente ainda não consegui desligar do outro, ainda não consegui e acredito que os meus jogadores também não. Ainda vejo muita tristeza, ainda vejo um sentido de frustração muito grande, porque queríamos muito dar uma alegria aos 33 ou mais de 33 milhões de torcedores que temos espalhados por todo lado. Não é? Vitor, boa noite. Como você disse, não há uma definição da sua permanência ou não, né? Você está em conversa com a diretoria do Corinthians. Restam poucos jogos para o final da temporada. E mesmo faltando poucos jogos, acho que imagino que você já dá para fazer um balanço do que é o futebol brasileiro. É muito diferente do que você pensava em termos de maratona de jogos, distância, um país quase que continental, cobrança por parte da imprensa, torcida, se joga com titular, se joga com reserva, uma outra cultura. É muito diferente daquilo que você imaginava quando chegou no Corinthians, e se isso tem algum peso para a sua renovação, por favor. É assim, a pressão relativamente à pressão, eu sinceramente não vejo isso como um aspecto negativo, porque eu tenho necessidade de viver sob pressão, eu tenho necessidade para viver, para jogar, eu para trabalhar no meu limite tenho que me sentir pressionado, por isso é que eu normalmente escolho projetos um bocadinho para o lado emocional. O meu lado emocional normalmente é que determina para onde eu vou, e às vezes dou-me mal, outras vezes dou-me bem, mas tenho feito a minha carreira. Vivendo, já estive em vários clubes que a pressão é muito grande, em que empatar no Porto, quando empatava não saía à rua, nem sequer ia ao cinema com os meus filhos pediam, eram miúdos, eu não saía, não vou sair porque já sei o que é que vou levar aí, portanto não é para isto para mim não é novidade, isto para mim eu preciso dessa pressão. Agora, eu também já tenho experiência e sei ouvir quem de facto acrescenta alguma coisa, eu sei ouvir os comentadores que acrescentam alguma coisa, os jornalistas que acrescentam alguma coisa, os jornalistas que fazem uma análise, e os outros fui eliminando aos poucos. Este não vale a pena, este não vale a pena, este não vale a pena, porque não sabe o que está a dizer, portanto, e isso é uma forma de eu me defender. E isso, eu não estou a falar no Brasil, estou a falar em todo lado. É assim que nós, com a experiência, nos vamos colocando um bocadinho... e naquelas semanas que não tenho que ouvir ninguém, não ouço mesmo ninguém, não é? Não ouço mesmo ninguém, senão começo a perder o meu equilíbrio também, e isso é que não pode ser. Relativamente ao campeonato, aí sim, aí para mim, muito mais difícil. Eu já imaginava um campeonato difícil, mas quando cheguei, eu tive a humildade de dizer que não via muito, eu só via o Campeonato Brasileiro para descobrir jogadores, para detectar jogadores, portanto nunca percebi a fundo, nunca estive atento a fundo para perceber as equipas, para perceber em termos táticos o que é agora. O campeonato, eu pensei que ia encontrar um campeonato menos difícil. Eu acho este campeonato muito difícil. Pelo calendário, pelas locações, pela temperatura, pela diferença de umas equipas para as outras. Defrontar o Santos é completamente diferente de defrontar o Flamengo. Depois apanhamos outra equipa qualquer que joga um futebol diferente. Isto obriga-nos sem tempo para trabalhar, obriga-nos a preparar a equipa muitas vezes do ponto de vista teórico. Portanto, isto é um campeonato, uma exigência muito grande, até do ponto de vista
da lucidez mental para preparar bem as coisas. Agora daqui a 4 dias temos um adversário completamente diferente, o Fluminense, que nos obriga a mudar completamente ou mudar muitas coisas para os defrontar. Quer dizer que é um campeonato muito exigente, muito exigente. E aí, confesso que me surpreendeu, porque pensei que era um bocadinho mais fácil. Isso tem peso para a decisão dos clubes? Isto não tem nada a ver. Eu quero estar em campeonatos que me obriguem a crescer, não é? Que me criem dificuldades. Agora, também quero estar preparado para elas, não é? Quero ter argumentos para discutir títulos, porque se eu não tiver argumentos para discutir títulos, não vale a pena andar a perder o meu tempo, não é? Não há, por mais que eu gosto de ter equipas que me permitam competir. Esta equipa a nossa equipa foi crescendo. Tivemos um período de muitas lesões, que não nos permitiu jogar ao nível que eu gostaria de jogar, mas estamos a acabar de uma forma em que às vezes até as mudanças táticas já conseguimos mudar taticamente quando precisamos, mesmo no decorrer do jogo, e portanto a equipa está a crescer, não é? Está a crescer, miúdos também estão a crescer. Vamos ver, sinceramente, vamos ver. A decisão não está tomada, mas eu tenho que pesar muito bem as coisas na minha vida. Não é? Vitor, Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. O quanto o Corinthians de hoje na Vila Belmiro foi reflexo do resultado na Copa do Brasil e o quanto esse gol ajuda na sequência psicológica da comissão? Assim, eu acredito que estávamos a começar a ver isso. Vamos seguir ouvindo aqui o Vitor Pereira. Aqui com o título, mas provavelmente viríamos muito mais relaxados. Não é? Viríamos muito mais relaxados porque provavelmente estes dias teriam sido de comemoração, de festa, e hoje viríamos, e se viéssemos relaxados hoje não ganhámos aqui. Como é que viemos? Viemos focados no resultado. Sabíamos que é muito importante levar daqui os 3 pontos, até para nos manter colados ali no grupo no G4, que também é um dos grandes objetivos os grandes objetivos determinados e possíveis do Corinthians deste ano, do meu ponto de vista, é lutar pelo G4, a melhor classificação possível, e lutar por esta Copa que foi pena, que foi mesmo até ao limite. Portanto, se tivéssemos vindo esse estado de alerta, esse estado dessa necessidade de termos que dar a resposta, é que nos permitiu levar daqui hoje com um bocadinho de felicidade, não há dúvida nenhuma, mas também com organização, nos permitiu levar daqui os 3 pontos. Vitor, boa noite. Se me permite 2 questões. A primeira, na expulsão do Yuri Alberto, você ficou muito irritado ali à beira do campo, imagino pelo segundo cartão que ele tomou, mas o primeiro cartão ali foi uma entrada, você acha que também é essa parte psicológica também de ter vindo desse jogo do Flamengo? E uma outra questão, pegando o gancho aqui na pergunta do Garrafa, você colocou essa questão de querer um time competitivo, mas também tem um lado familiar. São essas 2 questões que você está colocando em peso para decidir essa renovação? São. A questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não é? Portanto tem que haver eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. Relativamente ao Yuri, acredito que sim, acredito em alguns comportamentos, naturalmente, mas o que eu senti é engraçado que a decisão de tirar o Yuri já estava tomada. O Yuri ia sair e o Fausto também iam sair. Porquê? Porque eu estava a ver claramente que às vezes estavam-se a criar muitas situações de conflito para cartões e a gestão estava a ser um bocadinho a depender, do meu ponto de vista, não estava a ser muito o critério, não estava a ser o critério, muitas faltas à entrada da área, muitos livros,
a enervar os jogadores, os jogadores a enervarem-se os treinadores também. Eu comecei a perceber que também ia ser expulso, portanto, depois acabou o jogo ali para mim, sentei-me e não, portanto, estavam-se a criar condições de acabarmos não com 10, acabámos com 8, ou com 9, ou com 8. E eu acredito um bocadinho também, fruto do jogo com o Flamengo, também acredito, porque somos humanos e o sistema nervoso isto anda aqui dentro, não está equilibrado, ainda não assentou, porque ainda não conseguimos. Difícil aceitar, mas é a vida, é mesmo assim. Iam sair, mas pronto, o Yuri acontece aquilo, acaba por ser expulso e foi assim. Depois já me perdi um bocadinho na outra questão, essa questão. Pronto, já me perdi um bocadinho, estou cansado, estou um bocadinho cansado, como imagina. E agora tenho o Fluminense, que é outra obra do. Podia haver uma coisinha mais fácil, mas. Corinthians é sofrimento, é sofrimento. Eu já sofri muito lado, mas isto aqui estou a ficar com a barba toda branca, estou a ficar com os olhos brancos, ando sempre aqui com um peso no peito, mas é Corinthians, é isso mesmo. É quase sempre a sofrer. Não há, gostava de me sentar, assistir, um grande jogo, tranquilo, faz parte, é verdade. Vitor, boa noite, Ludmila Florencio, TNT Esportes. Aproveitando a sua deixa, o Corinthians é o time que mais fez você sofrer na sua passagem pelo futebol ou não? Talvez assim, eu tive o primeiro, eu acho que eu já cheguei ao Corinthians preparado, não é? Já cheguei ao Corinthians preparado. Eu quando assumi o Porto, o último clube, eu assumi o Porto, passei de treinador assistente para treinador principal, num clube de uma dimensão enorme em Portugal, e o último clube que tinha treinado foi um clube da segunda liga, portanto eu passei de treinador da segunda liga para treinador do Porto, quer dizer, esse primeiro ano foi um ano, acabamos o ano sem nenhuma derrota na temporada, sem nenhuma derrota no campeonato, mas foi discutido até ao fim, até com o Jorge Jesus que estava no Benfica. Toda a gente está de acordo que eles tinham, naqueles 2 anos em que eu estive como treinador do Porto, eles tinham um elenco de soluções por todo lado, tinham um super elenco, e nós eu acabei de passar ali 2 anos que para mim, olhando para aquilo, parece que foram, sei lá, meia dúzia de anos, 6 anos em 2, foram 6 anos que me desgastaram tremendamente. Emagreci 10 quilos, numa altura que emagreci 10 quilos, fiquei doente do estômago, daquela bactéria. Portanto, isto já tem sido, nós não se constrói uma carreira sem sofrimento, toda a gente sofre. O Klopp sofre, o Guardiola sofre, eu não estou a comparar com eles, mas estou a dizer que mesmo naqueles clubes com elencos, super elencos, eles também sofrem muito. Toda a gente sofre. Mas acredito que sofrer para não descer deva ser bem pior, não é? Que eu também já vivi a experiência e foi terrível mesmo. Não é? Aqui, menos lutamos por coisas grandes. Vitor, boa noite aqui essa esquerda. Você falou, e o Roger falou, todo mundo falou, que mesmo com a vitória, ainda é um sentimento muito forte da quarta-feira. Pela sua experiência na carreira, sua experiência de Corinthians, você sabe quando isso pode passar e o que precisa para isso passar? E se me permite uma segunda, você falou de família e sobre a sua vontade de ficar no Corinthians, mas você também algumas vezes falou sobre legado, deixar seu legado no futebol brasileiro. Isso é uma coisa que pode pesar para a sua decisão? Deixar o seu legado, ficar ou não ficar, por deixar ou não deixar o seu legado? Fundamentalmente aquilo que me aprende ao clube, são as pessoas do clube, as pessoas que estão à minha volta e me trataram como eu nunca fui, não me recordo de ser tratado da forma que fui ou que tenho sido tratado aqui. É uma torcida que eu não, pronto, eu estou sempre a falar nisso e parece que não, uma torcida que eu nunca vi na minha vida. Chegamos aqui depois de perder um título, em qualquer outro clube era insultado, qualquer outro clube era vaiado, os corintianos
Não existem, porque chegamos aí, temos não sei quantas pessoas a gritar pelo nosso nome e a pedir para ficar, isso é um reconhecimento que já passei em muito lugar com títulos e o reconhecimento assim nunca tive, não é? Nunca tive. Uma identificação grande com isto é o que me prende. Isto é o que me prende aqui. É o que me impulsiona a ficar. É? Depois tem um outro lado familiar que eu tenho também de equacionar, pôr na balança e perceber muito bem, as pessoas envolvidas percebem muito bem como é que ficam. Sobre passar, se passar, se houvesse algum medicamento, se houvesse para aí algum remédio, eu começava já a tomar. Saía daqui, já tomava porque era o que eu precisava. Né? Mas, infelizmente, foi dos títulos que mais me custou perder, sinceramente. Dos títulos que mais me custou perder. Já perdi a Supercopa Europeia, mas Porto contra o Barcelona, aquele Barcelona do Guardiola, as probabilidades de ganhar eram quase, é? mas deixamos uma imagem muito boa. Eu gostei muito, era no início do meu trajeto lá no Porto. E já tive um ou outro, perdi também uma Copa no Galatasaray, contra o Galatasaray no Fenerbahçe, custou-me, mas não merecemos. E perdi uma na Arábia Saudita que entregamos de bandeja. Essa entregamos de bandeja e também me custou, mas pronto, foi o que me levou a vir embora. Tinha mais um ano de contrato, mas acabei por decidir vir embora. Mas esta aqui foi a que me custou mais. Esta foi a que me custou mais. Foi a que me custou mais porque aquilo que nós fizemos no jogo, este era o nosso título. E morremos na praia. Morremos mesmo já com a mão na areia e pronto. Mas é assim a vida. Dar a volta a isto, né? Dar a volta a isto, porque isto agora também temos aqui um final de Brasileirão terrível e andamos quase o campeonato todo nos primeiros 4 lugares e não vamos. É uma questão de temos que lutar e temos que lá ficar. Temos que conseguir o melhor lugar possível entre os 4. Olá, Vitor, Henrique Manf, tudo bem? Você não chegou sozinho aqui, você veio com uma comissão técnica. Você fala muito da família, você fala muito de você, dos seus desejos. Esse é outro problema, né? Mas eu gostaria de saber de você, como torcedor corintiano, o quanto que é importante e pode fazer com que você tome a decisão de permanência ou não, os seus amigos que vieram junto contigo. Eles também, eu vou-vos dizer isto, mas isso também não é uma questão só minha. Eles têm filhos pequenos, todos eles têm filhos, têm 3 filhos, e o Filipe nasceu só tem um filho, nasceu agora e praticamente não o viu, né? Está há meses e meses sem ver o bebê. O bebê está a crescer, ele nem sequer o viu. Os outros também têm filhos pequenos, também. Isto aqui, se nós vivemos num mundo em que isto parece tudo, parece tudo, sei lá, ser treinador é uma coisa maravilhosa, é uma coisa para conhecimento das pessoas, e quando as coisas correm bem. Conhecimento das pessoas, mas a família vai ficando para trás. Os meus filhos, eu, nos últimos 12 anos, não vi os meus filhos, não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Isso é uma fatura que as pessoas não conseguem entender. Quando se dá para ela, os filhos já parece que já não conhecem. Já estão noutra fase da vida deles que eu perdi completamente as conversas, eu já não consigo estar no meio das conversas deles porque já não entendo o que é que eles vão falar. É um bocadinho assim. Portanto, isso não são só coisas boas agora. Este clube tem-me dado muita emoção. Eu gosto muito de emoções. Emoções fortes. Estou no sítio das emoções fortes. Nossa, Ô Vitor, com a evolução do Juliano, né, nos últimos jogos, você consegue imaginar um Corinthians, ou passa pela sua cabeça, com o Juliano e o Renato Augusto titulares, no meio campo com o Fausto Vera, os dois, ou é um meio campo que você acha que fica sem pegada, sem marcação,
E me permite o assunto da permanência, alguém pode te convencer do Corinthians, um planejamento, reforços, carta branca para você montar o seu elenco, ou essa decisão é só sua e da sua esposa? Relativamente ao equilíbrio é que nós temos que juntar Roger, é tudo gente de qualidade, mas nós temos que juntar o Roger, que não é um perito em termos defensivos, não é um perito em termos defensivos. Agora o Roger pode fazer isto que fez hoje, não é? O Roger à pesca na frente, vai à pesca sozinho e consegue resolver o jogo. Ele tem essa capacidade. Só que a defender tem dificuldades, não é? O Renato também já não tem. Tomara eu que o Renato pudesse jogar passado 3 dias e estivesse no mesmo. O Renato, para estar bem contra o Fluminense, hoje tem que descansar. E hoje se insistíssemos com ele, provavelmente lesionava-se. Ou tem um risco enorme de se lesionar. Portanto, eu tenho que ter. O Juliano também é um jogador que cresceu, para mim, cresceu muito nos últimos tempos. Jogador que nos dá aquele jogo entre linhas, que é inteligente nas decisões, mas também não é um recuperador de bolas, também não é aquele jogador que garanta uma percentagem de recuperação de bolas, quer dizer, os 3 juntos, numa equipa, pode acontecer em determinados momentos do jogo. Agora é preciso também os pitbulls, não é? Os pitbulls, hoje lançamos 3 pitbulls na segunda parte, exatamente para fazer aquilo que eles fizeram. E realmente, eles garantiram-nos esta vitória. Porque o que eles fizeram, o Ramiro, eu estava a brincar com eles, é assim, lançamos 3 pitbulls ao intervalo e eles pareciam que mordiam tudo, vai outro, e uma equipa precisa disto. A equipa precisa de se equilibrar para sustentar aqueles jogadores que precisam de um bocadinho mais de liberdade, não é? No caso do Renato, o Roger, e mesmo apesar do Juliano ser um jogador taticamente inteligente, não é, do ponto de vista físico, não é de pegada, não é de coisa, não é? E nós precisamos de gente também de pegada na equipe. Relativamente aquilo que eu conversei sempre com o Duílio e o Alessandro e o Roberto, as pessoas puseram-me sempre muito à vontade no sentido de quererem criar um projeto ambicioso que garanta títulos, que nos permita lutar por títulos, não é que garanta, garantias não há, mas que permita lutar por títulos. Portanto, o clube está nessa vontade de que se crie, de que se vá buscar um ou outro, ou 2 ou 3 ou 4 jogadores que de facto tornem a equipa mais forte e continuam a crescer para poder lutar por títulos. Agora, o que eu disse sempre isto, o que está aqui em causa é uma questão familiar que é séria. Eu não vou estar aqui a dizer, a contar o que o irmão está aqui a falar da minha vida, mas é uma questão séria que eu tenho que sentir que se ficar cá e eles estão bem. Se não estiverem bem, não vale a pena ficar cá, porque eu não vou estar cá de corpo e alma, não é? Eu não vou estar preocupado com aquilo que está a acontecer e que deixei a família para trás para sentir-me egoísta, no sentido de vocês fiquem aí, desenrasquem-se que eu vou seguir aqui com o que ando a fazer. Não, pode ser assim. A vida eu não sou assim. Eu sou cuidador das pessoas que estão, não é? Família é família. Mas vamos ver. Eu ainda tenho alguma. Vamos lá ver. Vitor, aqui, por favor. Faltam 6 rodadas ainda. Seu time chegou a 57 pontos. O ano passado, nas 38, o Corinthians fez 57. Ou seja, hoje você iguala, faltando 6 rodadas. Gente, continuamos aqui com a entrevista, tá? O ano passado, você recebe um assim, acima do que você imaginava? Você recebe com felicidade? Ou até dá para fazer mais? Eu acredito que é possível fazer mais sem as lesões que tivemos, sem as aflições que tivemos por falta de soluções, não é? Muitas vezes falta de soluções, porque para dar resposta a um calendário tão apertado, Libertadores, a Copa, o Paulistão e o Brasileirão, é preciso para lutar por estas coisas, para estar vivo e nós fizemos
ir o mais longe possível em todas elas, é preciso um elenco muito bem preparado, com muitas soluções. Não é? Eu isso dos pontos não tinha conhecimento, sinceramente não tinha conhecimento. Não sou muito de estatística, não sou muito dessas coisas, mas houve alguns jogos que tivemos quase que de entregar. Não é? Nós tivemos alguns jogos, porque a seguir vinha um jogo fundamental e tivemos quase que de entregar. Isso é que eu tenho pena. Eu não sou treinador para entregar jogos a ninguém. Mas tivemos que muitas vezes optar porque eu lembro daquele jogo no Fluminense, por exemplo, o que é que nós tínhamos de fazer? Fazer que depois íamos ao Boca Juniors e eu dou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ao longo da temporada que nós quase que entregamos os jogos porque estávamos a acumular lesionados e qualquer dia não tinha jogadores para jogar. Ok? Obrigada, Vitor, e a todos que nos acompanharam. Aí terminou a coletiva do técnico Vitor Pereira, tá? E o Vitor que ainda não decidiu, né, a sua permanência no Corinthians, tá? Então nós vamos agora fazer a nossa análise da partida e também dessa coletiva, tá? Do Vitor Pereira aqui na Vila Belmiro. Aqui na Vila Belmiro, o Corinthians ele venceu o Santos por 1-0. O Vitor ainda segue aqui, mas já vai deixar aqui a Vila, né, nesse momento, vai até passar aqui na minha frente, tá? Eu vou colocar aqui, deixar aqui, ou esperar o Vitor passar, deixa eu até ouvir as fofoquinhas para vocês, tá? Ó, aí o Vitor Pereira aqui indo embora, tá? Aí, enfim, treinador corintiano já deixando a Vila Belmiro e sem a definição se ele permanece ou não para a próxima temporada. Então vai ficar ainda a indefinição se o Vitor Pereira permanece ou não para 2023.